Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saúdes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é minha especialidade clínica, mas traz também tudo o que há de terapia, de medicina integrativa, né? Física quântica, tudo o que há de mais moderno na área da saúde, da medicina, das linhas terapêuticas para a qualidade de vida, manutenção da saúde e até tratamento de doenças. O Saúdes é um programa patrocinado pela Quantum Bio, que tem um curso de pós-graduação bastante interessante, com uma visão integrativa em biofísica e biorressonância aplicada à saúde. As matrículas estão abertas e os interessados, médicos, terapeutas, dentistas, das mais variadas linhas, podem utilizar o QR Code da sua câmera, do seu celular aí na tela, para ter mais informações, inclusive fazer sua inscrição no curso. No programa de hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. José Roberto Gatter, que é um amigo nosso, já participa do Saúdes há muitos anos, ele é praticamente um campeão de audiência. Os programas que têm mais audiência são os programas de entrevista com ele. Ele é médico, ginecologista, obstetra, médico antroposófico, especializado em medicina tradicional chinesa, tem mais de 30 pós-graduações. É um grande médico, amigo, um colega, em que eu respeito muito, estudante e até hoje. Então, hoje ele indica no nosso grupo, o programa Saúdes, no WhatsApp, ele indica livros, ele participa de discussões, plena atividade, aos 81 anos de idade, exibindo uma saúde exuberante. Muito boa noite, Dr. Gatter. Realmente é um grande prazer receber. Seja muito bem-vindo ao Saúdes. Muito obrigado, Valdan. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com você. Vamos lá. No grupo WhatsApp, programa Saúdes, o senhor indicou recentemente um livro sobre colesterol. Exato. Recentemente fizemos uma entrevista com o Dr. Naif Tadeu, amigo nosso, colega, inclusive seu, grande mesmo, falando sobre a reposição hormonal e a importância, né? Ele falou muito mal da guerra que se fez contra o colesterol, porque o colesterol acaba sendo, na verdade, matéria-prima para uma série de produção dos hormônios esteroidais, sob o ponto de vista metabólico, endógeno. O que o senhor tem para falar? Essa guerra contra o colesterol é uma grande mentira, doutor Gatter? Realmente é uma das maiores mentiras da medicina, e isso é patrocinado e ampliado pela própria indústria farmacêutica, que tem interesse em vender remédios que abaixem o colesterol, as famosas estatinas, que, como eu vou explicar, é o veneno. Deveria ser proibido vender isso. Na verdade, o colesterol é a base da vida, Valdan. Não tem vida sem colesterol. Ele não pode ser chamado de molécula ruim. Nós dependemos do colesterol para viver. Não existe vida sem colesterol. Tá? Foi muito mal entendido, muito mal compreendido pela medicina o papel do colesterol. Nós devemos nossa vida a ele. O nosso corpo é cheio de colesterol. Não existe vida sem colesterol, pra você ter uma ideia. Ou seja, ele é benéfico. E eu vou fazer uma afirmação aqui que pode parecer polêmica até para a maioria dos médicos. Não há relação nenhuma entre colesterol e doença cardíaca. Colesterol não causa doença do coração. Isso é uma das maiores mentiras da medicina. E como é que os cardiologistas hoje afirmam isso peremptoriamente, doutor Gatter? Valdan, você nunca ouviu falar que grande parte dos cardiologistas, até famosos, morrem de infarto? Sim. Sim. Bom. Bom. Não sei se tem algo... Eu já ouvi o senhor falando que palestra de cardiologista, quando o senhor faz isso, praticamente é uma confusão. Exatamente. Eles não deveriam morrer do coração. É muito estranho isso. Na verdade, o colesterol não causa doença cardíaca. Isso é mentira. O colesterol é tão importante que o nosso corpo tem, assim, utiliza demais o colesterol. Para você ter uma ideia, 80% do colesterol do corpo é fabricado pelo próprio corpo. O fígado, principalmente, é o maior produtor de colesterol. Apenas 20% do colesterol do corpo
vem de fora, através da alimentação. E, na verdade, é pouco utilizado. Tá? Colesterol é tão importante que o cérebro, 1/3 dele é feito de colesterol. Se você baixar o colesterol, você aumenta a perda de memória, aumenta Alzheimer. Uma das reações colaterais de quem toma estatina é a maior frequência de perda de memória, até mesmo o próprio Alzheimer. Colesterol é importante porque na pele, quando você toma sol, você fabrica vitamina D na pele. Da onde vem isso? Do colesterol. Seus hormônios mais importantes, testosterona, progesterona, estradiol, que são os hormônios genitais nossos, vêm do colesterol. Sem colesterol não teríamos nem hormônios. Mesmo É que por proteção hormonal tomando estatina, aí fica de choque, né? Cai até testosterona, cai os hormônios, cai tudo. Até os sais biliares são feitos graças ao colesterol no fígado para melhorar o processo digestivo. Ou seja, sem colesterol não teria nada disso. Ele não é maligno, ele é uma molécula necessária e extremamente importante para o corpo. Então, ele não causa doença cardíaca, não tem nada a ver colesterol com doença cardíaca. E os níveis propostos de colesterol pelos laboratórios estão errados. Até poucos anos atrás, 5, 6 anos, consideravam o nível máximo normal de colesterol 250. 250? Agora baixaram para 190. Teve uma reunião de médicos nos Estados Unidos, baixaram para 190. Esses médicos todos trabalhavam para a indústria farmacêutica. Você tem uma ideia? Para poder vender mais. Deve vender mais estatina. Então, eu acho que o colesterol, eu considero o colesterol dos meus pacientes normal, bom, até 250 nanogramas por ml. Não dá para baixar o colesterol. Se baixar, você fica doente. Você vai ter uma série de problemas. E, na verdade, outra coisa importante que eu quero deixar claro, outra coisa errada que todo mundo fala, gordura aumenta colesterol. Desculpe, está totalmente errado. Não tem nada a ver gordura com colesterol. Ele não é uma gordura, o colesterol. E gorduras não aumentam o colesterol. Gorduras são necessárias. É uma molécula que não é gordura, o colesterol, então. Não, isso é o que falar. Não é realmente, levando a fundo, não é bem uma gordura. E gordura não aumenta colesterol. Tá? Isso é uma coisa que fala. Você vê todo médico falando, não come gordura, gordura saturada que aumenta o colesterol. Desculpe, não é verdade. O que aumenta o colesterol para você manter em níveis saudáveis? Dr. Cátia, já que o senhor também é um nutrólogo. Bom, eu considero 4 elementos como os principais causadores do aumento de colesterol. Primeiro, a oxidação dos radicais livres. Quando você oxida o colesterol, ele passa a fazer mal. E a oxidação leva ao segundo fator, inflamação. Quando você inflama o endotélio de matéria, aí a coisa começa a complicar. Aí começa a entupir. Aí o colesterol vai grudar, senão não. Então, você de querer ajudar, né, doutor Cleto? Exato. Então, nós temos oxidação, temos a inflamação. Terceiro fator, o estresse, é outro causador de aumento de colesterol e doença cardíaca. Tá? Então, pasme, açúcar. Não é gordura que aumenta colesterol, é açúcar. O maior veneno da alimentação. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, até mesmo no meio médico. Quando eu falo que açúcar aumenta colesterol, eles acham muito estranho. Mas é verdade. É o açúcar o maior culpado pelo aumento do colesterol. Não é a gordura. E as carnes gordas, por exemplo, o pessoal fala de bacon, de gordura de porco, banha de porco para fazer alimento. Isso aumenta o colesterol? Não aumenta colesterol e são bastante saudáveis para a saúde. Recomendo que você os coma. Você vai viver mais. Porque pela medicina tradicional chinesa, você também é um grande especialista na medicina chinesa,
A gente sabe que a insulina é um grande estimulador das funções renais, inclusive, né? Exato. Então, tudo, né? Exato. Não, não dá para. O açúcar, ele é um venenão. O açúcar, na verdade, ele é composto, o açúcar comum, de sacarose e frutose. São os dois componentes do açúcar. A sacarose, na verdade, não é tão ruim assim. Ela vai direto para o sangue, vai ser utilizada para produzir energia. O grande problema é a frutose, o excesso de frutose. Esta, sim, vai causar doenças. Ela vai, embora a sacarose vai para o sangue, a frutose vai para o fígado e vai dar esteatose hepática. E aí vai O que dá uma esteatose hepática, então, é mais consumo de açúcar, é isso? a frutose. É o açúcar que aumenta isso, e principalmente a frutose do açúcar que causa isso, nem é a sacarose. Tá? Aí aumenta a esteatose hepática, dando uma série de problemas graves que vão levar à perda da saúde. E o problema maior da formação de placas nas artérias, que é aí o grande problema que os cardiologistas têm medo de colesterol, é a formação das famosas placas na parede das artérias. A artéria é forrada por dentro por uma camada única de células chamada endotélio. É uma única camada de células. Ela é bastante resistente, mas ela é bastante sensível. Qualquer coisa que inflame o endotélio vai abrir pequenos orifícios. E o corpo vai querer tampar esses orifícios. Aí ele forma as placas. O que contém a placa? Tem colesterol, sim. Tem um pouco, não muito colesterol. Mas tem outros elementos importantes. Tem macrófagos, tá? Tem a gordura, tem macrófago, tem colesterol. Tem tudo isso que vão formar a placa. Não é só o colesterol que forma a placa. Mas se não tiver assim, ferimentos, buraquinhos na parede da artéria, não forma a placa. Então, quando a placa está inflamada, e aí o processo inflamatório, aí começa a formar as placas que vão entupir as artérias e causar a produção até de pequenos coágulos de sangue que vão começando a aumentar, e esses coágulos vão entupir a artéria, dando então um infarto de miocárdio, problemas no cérebro, na artéria do pescoço. Quer dizer, então, não pode ter essa inflamação. E o que causa a inflamação? A alimentação errada. Alimentação errada, a maioria, quase a totalidade das pessoas hoje comem uma comida ruim. Uma péssima comida. Eu falo que você põe gasolina ruim no tanque e quebra o motor. É o que todo mundo faz. A maioria das doenças hoje são devidas à má alimentação. E é curioso, eu acho muito curioso e me deixa muito triste o fato de no curso de medicina não ter nutrologia clínica. É uma matéria importantíssima. Eu tenho uma pós-graduação de nutrologia clínica, por isso que eu entrei nessa área. Ela é muito importante para a medicina preventiva. O médico tinha que entender de nutrição. Eu sempre falo nas minhas palestras, médico na faculdade não aprende saúde, só aprende doença. E ainda assim aprende a tratar sintoma, não trata a causa. Eu até brinco com meus colegas dizendo que o especialista mais comum é o sintomatologista. Só trata sintoma. O médico, na verdade, o médico morre tão cedo ou mais que os pacientes, que é uma vida de louco, e se alimenta mal, tem maus hábitos, alguns fumam, que é um erro, bebem, que é um erro, come comida industrializada, e acabam morrendo mais cedo, que é uma vida muito estressante, a vida do médico. Eu sempre falo que a natureza humana, ela foi feita para viver 130 anos. Isso é uma lei da biologia, que também os médicos não aprendem na faculdade. Essa lei da biologia diz que todo animal mamífero, e nós somos, vive 6 vezes o tempo que leva para ficar adulto. O cachorro, 2 anos e meio, ele é adulto. Vezes 6, 15. O cachorro vive 15 anos. Um bezerro leva 5 anos para virar boi. Vezes 6, 30. O boi vive 30 anos. Nós levamos 21 anos para amadurecer. Vezes 6 dá 126. Por que morre na metade? Faz tudo errado. Não sabe se alimentar direito. O homem faz tudo errado.
Isso que o senhor está falando é absolutamente importante, né? Por que que o currículo da formação médica não trata dessa questão da alimentação e da nutrição, obviamente, né? Exatamente, exatamente. Pra você ter uma ideia, eu ensino meus pacientes aqui no meu serviço alimentação. A alimentação tem vários aspectos. Eu gasto muito tempo ensinando bons hábitos nas minhas consultas, tá? O primeiro alimento mais importante, oxigênio. Na respiração comum do dia a dia, você usa metade do pulmão, às vezes 1/3. Então, eu ensino meus pacientes a fazer respiração profunda pelo nariz, enche e solta pelo nariz, mas respira 10, 12, 15 vezes. Faz isso 3, 4 vezes ao dia ou mais, se quiser. Você vai ganhar 30% mais de oxigênio. E oxigênio... Inspira e expira pelo nariz. Pelo nariz, exato. O oxigênio mata o câncer. A célula cancerosa não usa oxigênio. O oxigênio as mata. Elas usam glicose, o açúcar, para sobreviver. Então, o açúcar causa câncer. Então, primeira coisa de alimentação, oxigênio. Segunda alimentação importante, água. Nosso corpo é feito de 70% de água. Você tem que beber 30 ml de água por quilo de peso por dia. Uma coisa que ninguém faz. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos tem que tomar 2 litros de 100 gramas. Exatamente. Senão você não tem saúde. O corpo é feito de água. E ninguém bebe o suficiente. Terceira coisa que eu ensino, além da alimentação adequada, o que você escolhe para comer? A maneira de comer. Você tem que mastigar no mínimo 30 vezes tudo que puser na boca. A pessoa engole a comida se mastigando 3, 4, 5 vezes. Não vai ter digestão. Não vai aproveitar nada do que comeu. E com a idade, seu estômago não tem mais capacidade digestória tão boa. Essa comida vai mal digerida para o intestino, fermenta tudo, ainda dá um monte de problemas intestinais. E não absorve tudo aquilo que precisa. É o caso, por exemplo, da vitamina B12, que está presente na carne. Sendo mal digerida no estômago, você não absorve. E a B12 ela é absorvida no estômago. Então, a maior parte dos idosos tem deficiência de vitamina B12, o que leva a perda de memória. Então, mastigar é importante. Eu ensino o que deve comer de manhã, no almoço, na janta, sabe? Então, é importante isso. E tanto que o colesterol aumenta exatamente por erros de nutrição. Tá? O colesterol ele é importante para... Por exemplo, o pessoal manda pessoal, eu fico muito bravo quando eu escuto isso, que o médico diz para não usar gordura, não comer manteiga, comer margarina. Pelo amor de Deus. É o contrário, né, doutor? Exato, margarina é um veneno. Você nunca coma margarina, pelo amor de Deus. É uma gordura horrorosa, vai matar você mais depressa. Tá? Eu canso de ouvir isso aqui. Eu vou pedir licença para o doutor Cáter para o nosso intervalo comercial. A gente já volta já com essa entrevista. Pois. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Estamos recebendo hoje, nos salutos de hoje, o Dr. José Roberto Cáter, e nós estamos falando da importância do colesterol, da alimentação, da respiração e da mentira que o colesterol causa problemas cardíacos, né? Grande mentira que a gente ouve diariamente nos consultórios, nos programas de televisão, uma desinformação, na verdade, em relação ao colesterol.
O senhor falou na primeira parte do programa, doutor Caio, que os níveis abaixo de colesterol podem causar uma série de problemas, uma série de doenças. Quais seriam elas, a falta de colesterol? O que ocasiona de ruim para a saúde, doutor Caio? Olha, é aquilo que eu disse, você tendo colesterol baixo, seu cérebro não vai funcionar direito. Então já começam doenças neurológicas. E o colesterol é importante para a imunidade. Se você não tiver um bom nível de colesterol, sua imunidade cai, você começa a ficar doente. Você perde a capacidade de reagir aos agentes agressivos do corpo. Desculpe, pode continuar. Não, e se você não come a quantidade correta de gordura, você está comendo uma quantidade grande de açúcar. Como eu falei aqui, se substitui. E o açúcar é um horror, porque ele causa a glicação das proteínas. E proteína glicada é um veneno, tá? E aí você vai produzir uma coisa muito importante, que poucos médicos pedem esse exame, homocisteína. Olha, eu vejo aqui, o paciente me traz um monte de exame, grande parte dos médicos não pedem homocisteína, até cardiologista. Quem lesa o endotélio dos vasos para produzir as placas é a homocisteína. Que é uma inflamação crônica, não é isso, doutor? A Homocisteína indica uma inflamação crônica, não é? inflamação crônica. Então, é obrigado a pedir esse exame. Muitos médicos não pedem. Eu recebo exame meio que de cardiologista e não tem homocisteína. Ela que inflama o endotélio do vaso. Ela torna a parede dos vasos. Isso causa lesões que vão fazer as gorduras grudarem, formando aquelas placas, formando os coágulos na artéria. E é muito fácil você abaixar a homocisteína. Tem 3 coisas muito simples da comida que abaixam a homocisteína: ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12. Se usar esses 3 elementos, abaixa a homocisteína. E outra coisa também que tem que prestar atenção: os níveis de homocisteína que os laboratórios consideram normal, está errado. Eu pego laboratórios que dão normal até 13, 14, 15. Eu recebi um outro dia que dava 20, 22 normal. Não pode. Homocisteína não deve passar de 10. Não deve passar de 10. Então, se você usar essas 3 vitaminas, vitamina B6, B12 e ácido fólico, você não vai ter homocisteína elevada, não vai lesar a parede dos vasos. Eu canso de receitar isso aqui. Isso é uma reposição, doutor. Reposição importante. E agora tem uma outra coisa importante, que os médicos também não fazem. Eu canso de falar isso. Como limpar as placas? Tem jeito de tirar as placas da parede? Tem. Vitamina K2. A maioria dos médicos não receita vitamina K2. Não é a K1, não. K1 é outra coisa. É vitamina K2. Tá? Eu receito muito K2 aqui. Até o laboratório que fabrica K2 tem nas farmácias, nem ia produzir mais, que as farmácias não compram porque os médicos não receitam. Até o diretor do laboratório veio aqui no meu consultório falar comigo: a gente só não vai parar de fabricar por sua causa. O senhor é o maior receitador do Brasil de K2. E a K2 limpa as artérias, ela tira as placas. Se você tiver as placas entupindo sua artéria, toma a vitamina K2, 180 microgramas, tem no mercado, está nas farmácias, farmácia comum tem. Entre 4 e 6 meses de uso, Baldão, você limpa as artérias, tira todas as placas. Isso tomando o quê? Um comprimido por dia? Um comprimido por dia de K2 de 180 microgramas, que é o que tem no mercado. Por que cardiologista não receita K2? Eu não entendo até hoje. Não entendo. Eles não sabem, né, doutor? Não é verdade? Não aprendem, né? Não, é um absurdo, gente. Principalmente, todo médico tinha que receitar, mas o cardiologista tinha a obrigação de receitar a vitamina K2. Assim como a vitamina D também. É outra vitamina que a maioria não receita. É super importante. Tem que receitar.
A K2, eu sei que tem alguns alimentos, eu tenho sorte porque eu companheira japonesa e eu como natto. Natto, isso. Só que gosta de natto. É o maior Eu fonte de K2. É a única boa fonte de K2 é o natto. Eles chamam de... Tem cheiro de chulé, né? Como eles dizem. Se bem que o natto japonês cheira muito menos mal do que o natto brasileiro, tá? Mas é a maior fonte de K2. Embora verduras verdes de folha tenham um pouco de K2, mas é uma quantidade muito pequena, não é suficiente. O natto ainda é o melhor fornecedor. O melhor, então, quem não come natto, compra vitamina K2 na farmácia, 180 microgramas, toma todo dia uma, você vai limpar suas placas. Eu limpei as minhas todas. A minha família morre todo mundo infartado. São todos diabéticos na minha família. Eu sou pré-diabético. Hoje eu não tenho mais nada, estou ótimo. Cada dieta e suplementação. Mas é importante ter esse cuidado de tomar vitamina K2, vitamina D, tá? Tudo isso, vitamina B12, ácido fólico, coenzima Q10. Agora, vamos falar uma coisa importante a respeito das estatinas. Estatina é um veneno, devia ser proibido vender. Não se deve tomar estatina para baixar colesterol. Por quê? Eu vou passar uma lista dos efeitos colaterais que as estatinas causam no corpo, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Aumenta câncer, principalmente câncer de mama na mulher e próstata no homem, estatina. Ela causa, por exemplo, catarata. Aumenta a catarata. Meu Deus. Exato. Problema cognitivo, ela aumenta Alzheimer, porque o cérebro é feito, grande parte dele, de colesterol. Então, quem toma, eu tenho muitos pacientes que tomam estatina, ela perdendo a memória. É um horror. Aumenta a diabetes. Eu pego diabéticos aqui no consultório e o cardiologista receita estatina. Pô, será que o cara não estuda? Não é possível. Não pode. Diabético não pode tomar estatina, ela piora. Sabe? Causa, quem toma estatina tem dor no corpo, porque ela destrói músculo, tem miopatia. Estatina causa destruição de músculo. Começa a doer as pernas, doer o braço. O coração não é músculo? Sim. Ataca o coração. Olha que louco, gente. Estatina ataca o coração. Dá insuficiência cardíaca. É uma loucura. Causa lesão nos rins. Causa lesão no fígado. Tá? Dá forma física diminuída, dá cansaço, desânimo, aumento de peso. Tudo isso estatina faz. Então não é para tomar estatina, meu Deus do céu. Joga fora. Eu falo para meus pacientes, joga na privada e dá descarga. Hoje. Não tome mais isso. Eu sofro de muita resistência. Se para isso, fora as médicas. Como? Enfrenta muita resistência dos cardiologistas quando o senhor fala isso em rodas médicas? Você tem uma ideia, o que eu já escutei, você não faz ideia. Tem um cardiologista, professor de cardiologia da USP, autor de livros, famosíssimo. Eu tirei estatina de um paciente comum. Ele ligou no meu telefone aqui e começou assim, quem é o senhor para tirar a estatina do nosso paciente? Desse jeito. Eu falei, eu sou médico, doutor, e sou muito estudioso. Aliás, eu acho bom o senhor estudar um pouquinho mais. Ele bateu o telefone, ele foi desagradável comigo, eu fui com ele também. É um tremendo professor, entendeu? Então, eu já ouvi críticas, mas eu acho que eu mando as pessoas estudar um pouquinho mais, sabe? Tinha que estudar um pouquinho mais. E aí, obviamente que encontra muita resistência quando o senhor fala, inclusive, desses efeitos colaterais aqui, que são absurdos, na verdade. São coisas bem sérias também. Então, e uma coisa importante, tem que abaixar a insulina. O maior causador de doença cardíaca é a glicose e a insulina. A insulina é o principal causador. Então, o diabético, o pré-diabético, que tem insulina elevada, corre um risco cardiológico muito maior do que o colesterol. Tá? A insulina, ela
aumentando, ela causa glicação de proteína, que acaba grudando mais, tá? E ela causa lesão nas proteínas. Ela produz uma enzima, hidroximetilglutaril coenzima A redutase, é uma enzima que faz essa transformação. É um horror, ela ataca isso também. Não pode deixar aumentar a insulina no corpo. Então, a principal razão do ataque cardíaco não é o colesterol, é a insulina. Isso eles não falam, não dizem. Então, tem que mudar a dieta, tem que fazer um tratamento para a insulina baixar. Aí você evita doença cardíaca. Não é o colesterol, é a insulina. Agora, uma das coisas que me chama a atenção, tem muitas pessoas hoje que seguem uma dieta vegetariana ou vegana. Sim. Nesses casos, como é que funciona a assimilação dos alimentos que produzem colesterol metabolicamente, Dr. Carter? Vegetal ajuda? Olha, é muito pouco, quase não tem o colesterol. Na verdade, o ser humano ele não está preparado ainda para ser vegano. Tá? O vegetariano também tem que ter um certo cuidado na suplementação também. Eu acho que a gente deveria comer algum alimento animal ainda. Nós ainda não estamos prontos para sermos elementos vegetarianos. Agora, não pode exagerar no consumo de carne. Depende muito do tipo sanguíneo também. O tipo sanguíneo O precisa um pouco de carne vermelha. O tipo O. O tipo A pode comer carne, mas pouco, se possível até uma carne branca, peixes. O tipo B ou AB não deve comer frango. Faz mal. O AB. O AB e o B. Onde tem B, o frango cai mal. Então, nós não estamos ainda preparados para sermos vegetarianos ou veganos. Eles não vivem muito mais do que os outros também. Há carícia nisso. Nós precisamos de proteína. Embora, aí entra uma coisa interessante também. Você vê que grandes animais, que são grandes de tamanho, vivem muito e são calmos. O boi, a vaca, o elefante, a girafa, são vegetarianos. E vivem bastante. Mas eles têm enzimas digestivas que a gente não tem, né, doutor? Exato, exatamente. Mas a diferença não é tão grande assim a ponto de justificar. Já animais que são carnívoros são pequenos, agressivos e vivem pouco. O leão, o tigre, o cachorro, o gato. Então, na verdade, o vegetariano não é de todo ruim, mas a gente precisa estar preparado para ser vegetariano. Olha, eu fui vegetariano durante um certo tempo na minha vida e, na verdade, assim, não me fez mal, mas eu não tinha tanta energia assim, energia física. E se eu fosse fazer uma academia, alguma coisa, eu me sentia um pouco mais cansado. Eu voltei a comer um pouco de carne, mas eu sou sangue A, então eu não preciso muita carne. Eu como mais peixes e derivados. A minha mulher descende de portugueses, então eles fazem muito peixe. É bacalhau, é sardinha, é peixe, é a carne que eu mais como. A carne vermelha mesmo eu como pouco, mas como. Pelo uma vez por semana eu como carne vermelha. Mas é que eu sou sangue A. O sangue O, ele foi o primeiro sangue da humanidade. Todo troglodita era sangue O. Então tinha que matar bicho para comer, para ganhar força física e agressividade para conquistar o mundo. E conquistar. Aí quando apareceu o sangue A, depois veio o sangue B, aí o AB, um dia na humanidade só vai ter AB. Lá para o futuro, bem distante. Aí talvez a gente nem precise comer carne. Quero agradecer muito o Dr. Carter pela participação no nosso programa de hoje, passou muito rápido, vamos fazer mais uma entrevista, vamos gravar mais uma entrevista para ser exibida na próxima semana. Lembrando a todos que o programa é exibido pela AltV e pelo YouTube simultaneamente no canal João Carlos Boldan, toda segunda-feira, 20 horas. Terça, quarta e quinta, trechos compactos, também às 20 horas, são produzidos de acordo com a edição do nosso querido xerefe da AltV. Muito obrigado, Dr. Carter, é sempre um prazer recebê-lo aqui, pelas suas aulas, pelas suas informações, pelo seu despojamento e um exemplo, né, de estudo, de curiosidade, de estar sempre estudando, a mente muito ativa, realmente é um exemplo para todos nós, doutor Carter. Eu sugiro, quem quiser tiver interesse, comprar esse livro. Qual que é, doutor?
O mito do colesterol. Esse Pode mito, levantar um pouco. Isso, o mito do colesterol. um dos autores, que é o Dr. Stephen Sinatra, é um dos maiores cardiologistas do mundo, autor do protocolo Sinatra para tratar coração. E ele é que fala que a coenzima Q10 é um dos maiores vitaminas para o coração. O coração precisa da Q10. E sabe que a estatina destrói a Q10? Meu Deus. Mais uma coisa ruim da estatina, ela destrói a coenzima Q10, que é o melhor nutriente do coração. Mais essa ainda. E ele deixa muito... O protocolo Sinatra que ele faz, que tem D-ribose, tem coenzima Q10, L-carnitina, esse trio é o produto que ele dá para fortalecer o coração. Então, quem tiver interesse, esse livro não foi escrito para médicos, ele foi escrito para leigos. Quem tiver interesse, compre esse livro, vocês vão aprender muita coisa do que eu falei aqui e muito mais. Tá? O mito do colesterol. Muito obrigado aí pela sua educação. E lembrando a todos que a Saúde tem o patrocínio da ProntoBio, que tem esse curso de pós-graduação em biofísica e biorressonância aplicada à saúde. Se os interessados, médicos, mesmo pessoas de outras áreas da saúde, mesmo leigos, se quiserem fazer o curso para aprender biorressonância, basta colocar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Para mim, foi um curso que eu fiz há 9 anos atrás que mudou toda a visão que eu já tinha. Por isso, eu tinha alguns estudos sobre biorressonância, física quântica, mas o curso da ProntoBio foi realmente um divisor de águas. Lembrando que o Dr. Cáter está sempre junto lá na ProntoBio, dando aulas, palestras e sempre ajudando a nossa formação dos nossos novos profissionais. Muito obrigado, Dr. Cáter. Um grande abraço. Um prazer recebê-lo. Igualmente, eu que agradeço. Obrigado. Até uma próxima. Boa semana. Até segunda. Igualmente, até mais.